Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. 10h05, 10h05, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, a verdade total em tempo real, pelas emissoras de FM, O Diário e Independente, e também pelo Facebook a partir deste instante. Lembrando, antes da gente cumprimentar os nossos convidados de hoje, aliás o programa hoje está muito bem, graças a Deus, convidados muito especiais. É que o programa Verdade Total em Tempo Real de sábado passado, pelo Facebook de O Diário, ele alcançou mais de 5.000 pessoas. Os dados coletados na manhã da segunda-feira mostraram também, a transmissão teve mais de 620 visualizações. Nossa audiência chegou também a Araraquara e Uberaba e também a Campinas. E nesse momento nós queremos agradecer a audiência e hoje tomara que a gente chegue a este ponto. Nós estamos aqui com o assistente de conteúdo digital Adriano Vieira e também o Ismael Santos pilotando a mesa de som. E os nossos convidados, vou conversar apenas só para cumprimentos, nosso querido prefeito Guilherme Henrique de Ávila. Bom dia, prefeito. Antes de cumprimentar, deixa eu dar uma bronca. Até que enfim, hein? Seja bem-vindo. Bom dia, Lelo. Bom dia a todos os membros da mesa. Bom dia, Diamantino aqui presente, Luiz Lutifala, Onofre, Ismael, muito obrigado, Merenda aqui com a presença ilustre também aqui nos estúdios. É um prazer poder estar aqui, dizer, Lelo, que você tem todo o direito de me puxar a orelha, né? Seu programa é um ícone aí da comunicação barretense, regional, estadual. Muita gente não sabe, mas convidado né? Com certeza, sempre. Não, onde eu te encontro, antes de você me cumprimentar, fala, você está convidado para ir no sábado. Aí você fala, bom dia, tudo bem? Aí a gente troca as cortesias. Mas eu sempre acompanho, você é prova disso, que eu acompanho, mesmo não estando aqui presente. Se eu estou em algum local, se eu estou em viagem, ou se eu estou mesmo na minha casa, eu acompanho pela internet, acompanho quando estou fora, quando estou pelo rádio, se eu estou visitando algumas obras, eu costumo fazer isso sábado, até estava falando aqui com o Rafael Ducati, secretário de obras, e após o programa nós vamos andar, fazer a vistoria que a gente faz semanal, no carro eu sempre ouço, né, e às vezes até procuro ligar aqui para entrar ao vivo para poder conversar com vocês. Parabéns. Mas para poder isso... contestar, né, alguma coisinha, exatamente, né? É isso aí, para poder jogar um pouquinho de lenha na fogueira, lógico, né, Luiz? Lógico. Aliás, mas é um prazer. Do programa, viu, Guilherme? Mas é um prazer poder estar aqui, Léo. Nós estamos também aqui com a presença do Marcos Valério Diamantino, que vai lançar, ontem eu comentei, acho que foi com a minha neta. Eu falei, onde que ele arruma tempo? Parece que um ano ele lançou um livro. Os homens também... o Merenda me falou, o homem escreve diário, né? E agora vai lançar outro livro, ele vai falar daqui a pouco, mas por enquanto, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, viu, Diamantino? Ele é aquele cidadão que aparece na tela todos os dias, a gente admira muito, é um cidadão muito respeitado, Diamantino, de uma família tradicional em Barretos, nós já conhecemos há muito tempo. Prazer tê-lo aqui. Eu que te agradeço, é uma satisfação muito grande participar desse programa, na presença de amigos de longa data, e estou aqui para agradecendo, né, a oportunidade de estar divulgando esse segundo romance, e daqui a pouquinho gostaria então de passar um pouquinho para a população do que se trata essa obra. Muito obrigado, viu? Nós aqui agradecemos o Marcos Valério Diamantino, também ele já foi colaborador do Jornal Diário, a charge que ainda hoje tem, né? E no passado era ele, chargista que chama, né? Pode ser chargista, né? E depois passou o Hélio Gidrão também, até já faleceu um menino, Hélio Gidrão, e o Diamantino foi que começou aqui no Jornal Diário. Bom dia, doutor Luiz Lutifala. Obrigado pela audiência lá de Campinas, passou uma mensagem aqui dizendo que estava ouvindo, isso é muito bacana. Muito bem, bom dia, Lelo, bom dia, Marcos Diamantino, um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu, Marcos? Há muito tempo que a gente está falando para o Marcos vir aqui no programa, o Diamantino vir aqui no programa, para externar suas opiniões, bater um papo com a gente, né? Não apenas para a divulgação do seu livro, que é um espetáculo. O Marcos Diamantino, além de
de um belo repórter, de um excelente comunicador na TV, agora é Vale TV, né? Vale TV é também um escritor de nomeada. E pertence também, que nós não podemos deixar de falar, pertence à Academia Barretense de Cultura, cujo presidente Merenda está aqui também prestigiando praticamente o lançamento desse livro em nosso programa. Muito obrigado também à presença do prefeito Guilherme de Ávila, é sempre uma honra tê-lo aqui. Pelo menos o debate torna um pouquinho mais quente, né? E de repente a gente pode falar alguma coisinha aí que não está de acordo com o pensamento municipal, com o pensamento palaciano, e a gente vai esclarecer tudo, né, prefeito? É isso aí, Muito obrigado, Léo. Eu estava em Campinas sábado passado e peguei pelo Facebook e transportei para a televisão de 60 polegadas, então estava o time todo aqui, estava uma beleza a transmissão. Eu saí bonito? Muito bonito. Então tá bom, obrigado. Mas só o Neto que me mandou um tchauzinho assim aqui pelas imagens do Facebook. Então vamos lá, né? Bom dia, doutor Nofre Rosa Rezende. Vou até entregar, viu, Guilherme? A Maria Inês falou, eu não estou sintonizando aqui o Facebook. Eu pergunto para o Adriano que eu te dar uma lição, porque eu quero ver se você está mesmo no programa. Porque esses caras falam que está no programa e não está. Bom dia, Nofre, um abraço para a Maria Inês, é brincadeira. Ótimo, muito bom dia. Há tempos eu já participo desse glorioso programa Verdade Total em Tempo Real. E hoje, especialmente, um dia glorioso. A lisonja é muito grande para mim, com a presença do prefeito, que, na verdade, é o elemento que representa toda a nossa cidade e que tem trazido várias novidades, movimentação e o progresso e desenvolvimento da nossa terra. O escritor e bacana, que é o Marcos Diamantino, que já se torna, então, um elemento totalmente vinculado à cultura de Barretos, que traz o segundo livro. Tão pouco tempo, né, foi feito. Nossos sinceros parabéns. E também aqui representando o presidente da Cultura, o Merenda. Daí a citação e a satisfação de participar mais uma vez, Leandro, deste programa agora em Facebook, que é uma novidade especial, que nós estamos aqui com o ensejo de fazer o diálogo e a apresentação e divulgação aos nossos ouvintes e os televisos. Bem, bom dia também para o Merenda. Vem cá, o Merenda está em pé, eu falei para ele sentar, falando, estou bem assim. Então, bom dia, José Antônio Merenda, presidente da Academia Barretense de Cultura, que está aqui também com o Diamantino no lançamento do seu livro. Bom dia, Merenda. Bom dia, Lelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente, agora também no Facebook, tá progredindo, né? Está progredindo. É claro, passou para FM e eu e o Diamantino estamos divulgando o lançamento do livro, que agora mesmo o Diamantino vai dar mais detalhes. Tá bom. Chegando aqui também, a nossa querida Luciana Gomes, até perguntei, Luciana, você vai dar pelo menos um bom dia hoje? Estava com saudade, até cobrei o prefeito, ele testemunha, falei, mas cadê a Luciana? Está chegando. Você não podia ficar fora. É um grande prazer, sabe que é uma pessoa que eu amo, né? Também Luciana, te amo, você sabe disso. Nós amamos, não só você. Bom dia a todos. Eu estava vindo para cá, acabei pegando um acidentezinho de trânsito ali, eu adoro quando a polícia fala isso, desinteligência no trânsito, uma briguinha, acabei sendo retida ali, mas estava ouvindo vocês, estava ouvindo, tá? Bom. Falando inclusive hoje da nova tecnologia e a transmissão pelo Facebook, e o fato de que colocar, né, Miziara, na televisão, colocou a transmissão na televisão, e aí a gente virou televisão agora, a rádio virou televisão também. Uma televisão de 60 polegadas, então estava uma maravilha a transmissão. Cuide-se, Diamantino, né? Cuide-se, esses meninos são mais bonitos que você no vídeo, hein? Bom dia. Bom dia. Aliás, falar em acidente, ainda bem que acontece, porque senão o jornal não tinha matéria, né? Jornal, televisão, né, Diamantino? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro com o Diamantino, depois o prefeito fica mais à vontade, falar que sobre esse lançamento do livro na Academia Barretense de Cultura, nós que trocávamos cartas de amor, quero ler esse livro, o outro eu já li, do jornalista, escritor, cartunista e membro da ABC, o Marcos Valério Diamantino, é titular da cadeira número 15. Era de quem essa cadeira antes de você ingressar, lembra? É do professor Gerson. Gerson de Castro. Exato. Falecido, exatamente. Então, vamos falar sobre isso, como é que foi para esse lançamento, como vai ser. Eu até falei antes que onde você arrumou tanto tempo assim, trabalhando, lançou um livro há pouco tempo, não sei se já faz um ano que você lançou.
Então, tempo é questão de preferência, né, Diamantino? Mas tem que dormir, né? Não, Domingues Neto, eu posso explicar. É que, na verdade, 30 anos não é pouco tempo, assim, né? Que esses você já está esses escrevendo, então. A gente vai escrevendo durante toda a vida, né? Inclusive o primeiro Homem Escreve Diário, ele tem muito texto que foi publicado no Jornal Diário mesmo, na década de 70, quando o Monteirinho me deu a primeira oportunidade de publicar os meus textos, né? Então, não sei se você recorda, há algum tempo atrás eu estive aqui, fiz uma pesquisa nos jornais do Diário, procurei resgatar um pouco desse texto, e depois a gente faz vamos dizer, um encaixe numa história com começo, meio e fim, né? E esse também não deixa de ter um pouco disso, né? Alguns textos foram escritos no final da década de 70, entrando na década de 80, e o alinhavo, que a gente pode dizer que é mais atual, né? É uma maneira de reunir esse trabalho, né? Que, na verdade, o que eu sempre quis ser na vida foi escritor, né? Não que o fato de ser jornalismo fuja disso, porque o jornalista também é um escritor dos fatos diários, né? E esse é o segundo livro, nós que trocávamos cartas de amor, resgatando um pouco dessa forma de comunicação que hoje nem é tão usada assim, né? Quer dizer que no futuro, os próximos escritores vão escrever WhatsApp de amor ou e-mails de amor, né? Com certeza, né? Eu acho que assim, os textos serão mais curtos, de 5 linhas cada uma no máximo, mas eu acredito que procurarão transmitir os seus sentimentos através dessa mídia também, né? Falando no livro anterior, vou até te cortar um pouquinho, ontem falando do que ia acontecer no programa, porque sempre quem vai no programa amanhã aquela coisa, eu falei que você viria e que você tinha lançado esse livro, Aí a pessoa me falou, foi uma mulher, ela falou assim, é porque realmente quem escreve diário é mais mulher. Eu falei, não sei disso aí, verdade? Por isso que tem a interrogação? Se a gente considerar que o Che Guevara é um homem, escreveu seus diários e tal, que depois viraram um livro, a partir desse momento, acho que qualquer pessoa pode escrever o seu... Quem? Exatamente, o diário. Mas que a maioria realmente é de mulher que escreve diário, assim, do dia a dia, não coisas políticas. Sim, mas do dia a dia, até esse questionamento no primeiro livro tem, né? Quando, na verdade, era um exercício na aula de português, né? De adequação de linguagem. Então, a professora fala, vamos escrever como se fosse um diário. Até o personagem, no momento, fala, pô, mas esse diário quem escreve é menina e tal. Só que o menino começou a escrever o seu diário e gostou daquela proposta e continuou fazendo, né? Os outros pararam, ganharam a nota daquele dia, mas ele continuou escrevendo, isso dentro da história, né? Com relação a esse, ele, mais uma vez, é um romance, história de amor, né? E por quê? Porque eu acho que assim, o momento que nós estamos vivendo hoje é de resgatar esse gênero, né? Porque nós começamos a falar de acidente, nós começamos a falar ou não falamos, mas os homicídios mais escabrosos possíveis estão aí no nosso noticiário. E de amor mesmo se fala, acho que muito pouco, né? Então a minha proposta é essa, de ter como uma linha condutora, uma história de amor e, como pano de fundo, tratar de outras questões que vão entrando ali, né? No caso, esse livro é uma história de amor que faz uma homenagem ao cinema, ao cineclube, né? Que ele tem no fundo, o personagem, ele forma a personalidade dele assistindo filmes considerados de arte, cult, em um cineclube que ele ajudou a criar isso na década de 80, né? Que hoje até o cinema de rua já está meio, vamos dizer assim, acabando, né? Perguntar sua história de amor está no livro? Então, mesmo se você escreve um gênero, por exemplo, terror, a sua vivência está ali, né? Porque senão seria sempre copiando, fazendo clichês em cima de clichês, né? E sem colocar um pouco de profundidade. É lógico que a minha história de amor está aqui, né? Porque... E todo mundo tem uma história de amor, né, Diamantino? Eu acredito que sim, né? Porque, no meu modo de ver, é aquilo que move a gente, né? Então é por isso que eu procuro respeitar esse gênero dentro da literatura e colocando essas outras questões, assim, que pode até, à margem, né, ser debatida. Como é que vai ser o lançamento e qual a editora?
Essa Precisa editora... mostrar o livro. Estamos com imagem, precisa mostrar o livro, lógico. Aqui é uma editora de São Paulo, né? Que a gente... O editor é meu amigo, inclusive nós estamos trabalhando em outros livros também de outras pessoas, né? Que ele me coloca na fita lá para estar, de repente, dando algumas ideias e tal. O livro será lançado no dia 27 na ABC. É sempre uma grande satisfação lançar inicialmente na ABC, que é uma casa que me acolheu muito, né? Hoje em dia a cultura, ela às vezes é recebida assim, vamos dizer, não com tanto empolgação, principalmente para as pessoas que são pratas da casa, vamos dizer assim, tem essa tendência de valorizar quem vem de fora e não observar. Não estou falando que eu seja um grande talento, mas isso estendendo assim para todos os demais barretenses. Então a ABC me acolheu com grande carinho, né, com grande afeição, e eu tenho uma dívida de gratidão, né, com o pessoal da ABC. Todo o trabalho que eu fizer vai ser o primeiro lançamento lá, vai ser no dia 27, às 8 da noite. Né, uns amigos meus vão lá, uns músicos vão apresentar dia algumas 27, peças. Que dia que é da semana? Quinta-feira. Uma quinta-feira. Uhum, e está todo mundo convidado, né? Eu sei que o Merenda que vai patrocinar, né? o Merenda tá lá como o capitão de tudo isso, né? Inclusive em Casa Nova, né? O Merenda fez uma... Fez um auditório novo, acho que é isso que ele está querendo. Como diz o Zé Vicente, marca a presença dele como presidente, marca realmente como... Eu acho que todo mundo que pega uma entidade, ele dá uma boa gestão, mesmo que não tenha muita capacidade. Mas o Merenda marca a época, realmente. Mais do que o Merenda, o presidente, acho que ele é o padrinho de todo mundo ali, porque ele corre atrás, ele liga para a imprensa, para divulgar, e põe no Facebook, e até às vezes a gente briga porque ele se antecipa, né? Mas depois a gente entra em amizade continua. Cada unidade vai custar R$30, né? Sim, é o valor de... Vai estar à disposição em alguma livraria, algum lugar para adquirir, aqueles que não forem. O segundo passo, a gente vai colocar nas bancas de revista, né? Tem até algumas bancas até que já tem aí quebrando o protocolo, mas eu sou amigo de todos os donos de banca da cidade. Eu acho até que a nossa cidade está precisando de mais banca de jornais, né? É uma coisa que tinha muito e com o tempo foi acabando. Então, depois vai para as livrarias e seguir a sua carreira normal. Fica caro lançar um livro? Então, no meu caso, sempre fica, né? Porque não tem patrocínio. Não tem patrocínio. O prefeito está aqui. Mas como eu sou amigo do secretário editor, de Cultura está aí. Como eu sou amigo do editor, a gente vai parcelando, até antes de mandar os primeiros originais para revisão ou para apreciação. Então, eu tenho a minha caixinha lá que vou aos pouquinhos, né, colocando, e chega no final dá tudo certo. Alguém quer fazer alguma manifestação, alguma pergunta? Eu acho muito importante, Diamantino, o lançamento desse livro chamado Cartas de Amor, porque resgata um passado que a juventude de hoje não conhece, né? Escrever cartas de amor, né? Uhum. Eu não li o livro, mas eu acho que a tônica deve ser essa, entendeu? Exato, a maneira de você se comunicar com uma outra pessoa, de maneira mais eloquente, de maneira mais... de maneira mais significativa, de maneira mais pura, de maneira mais amorosa, né? Hoje em dia você vai comunicar com uma pessoa, com uma mulher, você manda um e-mail, manda um WhatsApp, esse negócio é muito frio, né? Um positivo azul, né? Um joinha. Manda aí. Então, até eu teorizo um pouco, né? Se é que eu posso dizer que sou um teórico das cartas de amor, essa questão, porque na carta de amor você pensa o que você vai falar. Por que você pensa? Porque se você escrever uma coisa atravessada, aquilo não tem jeito de apagar, né? Vai cair lá, a pessoa vai ler, vai abrir, vai sentir aquilo, né? Então você reflete muito bem o que você vai falar antes de enviar, de colocar no correio, o carteiro pegar, bater na... É toda a história. Hoje em dia você, no calor da manifestação, você coloca ali no Facebook o seu comentário, depois se arrepende logo em seguida. E quem é que não apagou um comentário que acabou de escrever? E carta não tem jeito, ela foi embora, acabou, né? Aí tchau. Tanto que eu não vou dar o spoiler do final aqui, mas ele manda uma carta que ele se arrepende. E aí, como é que ele faz? Ele tem que chegar antes do carteiro. Então... Aí vai aquela correria danada. Né? No contexto do seu livro, o amor se dedica simplesmente assim
ou o homem com a mulher, o namorado e etc. Porque o pai, a mãe, um irmão, um parente ama às vezes uma pessoa. Então, dentro disso você faz uma separação ou é simplesmente esse sentido amoroso, às vezes, do homem com a mulher? Do namorado com a namorada, etc. Olha, você... Ou se baseou, talvez, em você, por exemplo, como sendo o paradigma de o amor repleto de que você viveu. Eu não tinha pensado nisso, mas imediatamente me recorda que o amor aqui é o amor àqueles primos que já foram, é o amor ao avô que te acompanha no momento que você vai sair da sua cidade para ir para outra, para estudar. É o amor entre as pessoas. Lembrança, saudades. Exatamente, é tudo isso. É a cultura, vamos dizer assim, né? Perfeito. O que eu mais gosto no livro, na verdade, ou em todos os livros, vamos dizer assim, é esse meio de campo, não o fio da meada, o começo, meio, fim da história, aquele fio condutor, não aquilo, mas aqueles intermeios assim que você lembra de alguma coisa, de algo que aconteceu contigo e coloca o personagem vivenciando aquilo, né? Então tem uma parte que eu falo das vivências que eu tinha com meu pai na beira do rio, né? Aqueles momentos que a gente ia pescar e o que representava o rio na nossa vida, né? E são algumas lembranças também que eu coloco assim Um rio que passou em minha vida, né? Aliás, o título desse capítulo é justamente esse. Me diz uma coisa, eu sei que você não é um escritor profissional, um escritor praticamente amador, que ama o que escreve. Exatamente. Como é que é? Dá para ganhar algum dinheiro nesse negócio? Mesmo sendo um escritor do seu nível, assim, que não tem projeção nacional, evidentemente, mas pode tê-lo. Como é que é isso? Olha, de repente o sonho de todo escritor é um dia viver disso, né? Mas eu não tenho essa pretensão, eu sei que eu comecei até tarde demais, mas o que eu quero realmente é deixar alguma coisa. De repente no futuro alguém me bateu o olho numa estante e fala, quem que é esse cara aqui? E aquelas histórias que eu vivi, posso de repente agradar essa pessoa. Aliás, eu li o primeiro livro que você escreveu, muito bom, tá de parabéns. Muito obrigado. Maravilha. Bom dia, mas você fica aí à vontade, inclusive participar do programa. Só para agradecer e mais uma vez convidar, né, quem se interessou em prestigiar a nossa cultura, o primeiro lançamento, a Noite de Autógrafos, será na ABC, que fica na rua 20.425, né, Merenda? Entre a Avenida 5 e 7, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, que será muito bem recebido por todos nós. Vocês estão convidados para permanecer, o Merenda, na nossa mesa, todos eles aqui. Bem, às 10 horas e 28 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, né, aproveitando que a audiência do rádio, a audiência rotativa, não saia daí porque vem bala por aí, quer dizer, vem muita conversa boa, por sinal, e agora por imagem também, né? Agora por imagem também. A gente volta daqui às 10 horas e 32 minutos, 10h32, a Verdade Total em tempo real. Nós estamos aqui com o prefeito Guilherme Ávila, com o Luiz Miziara, o Onofre Rosa de Resende, o Marcos Diamantino, a Luciana Gomes, José Antônio Merenda. Estamos também com o Adriano Vieira no Facebook. E nas mesas de som, porque são duas emissoras, o nosso querido Ismael Santos, eu não esqueci ninguém não. Né? Não. Se alguém levanta a mão aí, porque... Prefeito, deixa eu primeiro, porque eu andei criticando algumas vezes, porque é meu caminho da roça. O calçadão está buraco ali na rua 20, 3, 4, 5 buracos na esquina da 21, que eu passo lá todos os dias, e essas pedrinhas, embora eu sou descendente de português, essas pedrinhas portuguesas, coloca daí uns dias e sai. É um problema sério. Vem aí agosto, mês de muitas visitas. Não está bonito, né, prefeito? Eu até comentei que o senhor não passa, claro, não dá tempo. Mas um assessor deveria passar, lembrar, prefeito, olha, vamos arrumar lá o assessor da pasta, não sei como é que é. Antes do Guilherme responder a sua pergunta, eu acho que você não tem ido a Ribeirão Preto. Barreto, você está no céu em questão de buraco, praticamente. Lá toda a esquina tem 3, 4 buracos, você pá, o seu carro vai no fundo. Mas você tem que imitar o que é bom, que não presta, não. Não tem a menor dúvida. Mas Ribeirão está uma coisa horrorosa, uma coisa que não tem tamanho. Eu fui naquelas cidades das águas lá, perto de Socorro, etc., fiquei uma semana lá, coisa mais linda, tá certo que são lugares turísticos.
Então a gente quer que o Barretos seja bonito. Não, mas não tenha dúvida, os buracos têm que ser consertados. Não, com certeza. Realmente, começando pelo que o Luiz falou, a gente fez uma pesquisa com pessoas de fora que vêm para Barretos. E a discrepância da aprovação da cidade de quem vem de fora para quem é de Barretos é muito grande. É uma coisa que surpreende até os institutos de pesquisa. A aprovação de pessoas que visitam Barretos, das mais longínquas cidades, elas chegam a mais de 90% de que a cidade é boa, é bonita, é bem cuidada, é limpa, tem estrutura. E qual é a comparação que eles fazem? Com os outros municípios. Barretos recebe pessoas do Brasil inteiro, principalmente por causa do Hospital do Câncer, né? Isso diariamente, não simplesmente o turista da Festa do Peão. Então é uma coisa que a gente precisa às vezes se pensar, né? Como é que funciona hoje a exigência. A gente sabe que a exigência hoje do brasileiro está muito mais alta devido ao acesso à informação. A rádio hoje tem imagem. Tem imagem, né? Daqui a pouco a televisão vai ter cheiro, né? Então já estão desenvolvendo, então a gente vai ampliando aí as redes sociais deram uma rapidez à informação muito grande, mudaram antigamente até o Diamantino cartas de amor. Hoje o correio para cartas não existe mais, não funciona. O correio é mais encomenda e SEDEX, né? Boletos das prestadoras de serviço aí, telefone, entre outras, e é isso que faz o correio hoje, né? Ninguém manda mais uma carta. Se fosse de carta, o correio já tinha fechado. Mesmo os boletos você tira pela internet. Ainda tira pela internet, grande página, muitos estão precisando. A CPFL, por exemplo, ela não manda mais pelo correio, o próprio entregador faz a leitura e já coloca na caixinha, né? Então, o site também, no mesmo momento, mais prático e uma economia para as empresas. Então, essa mudança gerou isso daí. Com relação agora à questão do calçadão, realmente o calçadão ele está um pouco deteriorado. Há 2 anos atrás nós fizemos a revitalização da iluminação. À noite, hoje, o calçadão é totalmente claro, seguro, as pessoas tinham medo de passar a noite. Nós fizemos isso próximo do Natal, melhorou muito as vendas no comércio no final do ano. Mas aquelas pedrinhas, elas têm um inconveniente, elas têm uma vida útil. E depois disso, elas precisam de uma troca total. Nós vamos fazer nos próximos dias um paliativo, né? Nós estamos em parceria com a CIB, essa vamos dizer assim, uma pequena reforma, né? Um conserto desses buracos, mas o calçadão nós estamos discutindo uma grande reforma, uma ampla reforma. Alguns da Associação Comercial discutem a abertura da Rua 20, passando apenas um carro sem estacionar, fazer calçadão em outro local. Então, toda essa discussão ela está sendo feita. Nós precisamos de recursos, é um momento muito difícil para a gente poder fazer esse investimento, mas estamos trabalhando aí para que a gente possa conseguir algum recurso de revitalização, juntamente com a Praça Francisco Barreto, e melhorar de uma vez por todas a estrutura do calçadão, né? Fazer uma reforma que realmente dê uma cara nova àquele grande centro de compras ao céu aberto, que é o principal centro de compras da nossa região. Guilherme, a gente vê uma publicidade aqui nas organizações Monteiro de Barros, dizendo que a região dos lagos é o cartão de visita de Barretos, nós devemos preservar essa coisa toda. Mas eu acho que na realidade, com todo o respeito, isso não está acontecendo. Porque a região dos lagos tem que ser o cartão de visita. Realmente, o turista que vem aqui em Barretos, eu acho que não enxerga isso, porque precisa de uma revitalização muito boa, um ajardinamento muito bom. E outra coisa que eu falo todo sábado aqui, o banheiro não funciona. Ele fica fechado a semana toda, só está abrindo sexta, sábado e domingo. O pessoal está fazendo xixi fora. Eu estava conversando com um médico, um amigo meu, que foi fazer uma consulta, ele faz xixi na região dos lagos, quando ele está caminhando, atrás de uma moita. Eu estou fazendo atrás do banheiro, ali a céu aberto, porque não tem como. Principalmente as pessoas mais idosas. Esse banheiro tem que ficar aberto, não tem a menor dúvida, e tem que ser melhor conservado. Eu sei que você vai falar que as pessoas não cuidam e tal, mas tem que botar uma pessoa, principalmente ali na região dos lagos. Ali tem um fórum perto ali, agora vai inaugurar o Fórum Trabalhista. Então é impressionante, aquele banheiro tem que ser melhor conservado. Eu falo isso toda semana. Luiz, você tem toda a razão. A gente precisa preocupar, a gente tem uma preocupação especial com a região dos lagos e todas as praças de Barretos.
Nós fizemos já uma grande revitalização na região dos lagos. Se você pegar a região dos lagos, ela não tinha aquele volume de lâmpadas que tem há 3 anos atrás. Aquele primeiro lago está bem iluminado. O primeiro lago, acho que é o principal dele em termos de cuidado. Nós trocamos, inclusive, toda a grama, né? Tinha virado colonhão, não existia mais grama no primeiro lago. Hoje ele é todo feito com grama esmeralda. Refizemos toda a calçada, iluminamos. Retiramos algumas árvores lá que só faziam escuridão e não tinham sentido com o paisagismo. Iluminamos os demais lagos, colocamos passagens elevadas para os pedestres, pintamos a calçada, sinalizamos. Fizemos o desassoreamento do lago, que o lago foi construído na década de 80, se não me engano, 84 mais ou menos, e nunca houve um desassoreamento. E a região dos lagos, ali ele pega a terra tanto que vem do córrego, quanto das construções que vêm ali do América, do Baixo América, quanto também ali para o lado da Exposição e do Barone, vão descendo pela rua e pela tubulação e vão se acumulando no lago. Então nós foram mais de 80 mil toneladas de terra e dejetos que nós tiramos do primeiro e do segundo lago. O segundo lago, em 2013, o espelho d'água tinha 15 centímetros em determinado local. Então isso também favorece que o lago fique bonito. Do primeiro lago, se você se lembrar, o mato estava tomando conta até o meio dele. Né? Hoje a gente tem um grande espelho d'água ali no local. Então esse foi um primeiro passo. Mas o que eu falo é que ele não é bonito, né? Tem que ter um ajardinamento, que palavra difícil, ajardinamento melhor. Inclusive, eu tenho conversado com o meio ambiente, a gente quer fazer o exemplo do Parque do Peão, que estão colocando várias flores. Você vê que bonito, lá. como é que ficou bonito. É aquilo que precisa fazer na região dos lagos. A minha ideia, eu sou apaixonado por Barretos, e a minha ideia é que a gente faça uma bandeira de Barretos com as plantas, com as flores nas cores. Uma bela ideia. Então a gente está tentando achar o que tem a questão, é o clima. A gente precisa achar as plantas e as flores que vão florescer aí o tempo todo e que vão se adequar ao clima de Barretos. Então tem essa dificuldade, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Como é hoje o Parque do Peão. Como é o Parque do Peão, né? Tem todo um trabalho. Na entrada já é o cartão diferenciado, é muito bonito e está totalmente parabéns. Eu só queria, não corrigindo Lelo, evidentemente, mas complementando, você disse que esteve numa região das águas, Socorro, mas é uma região turística. Barretos é um município de interesse turístico. Então, por isso que e se tudo caminhar bem, em breve, coisa de um ano, nós teremos uma estância turística do estado de São Paulo. Não é isso, prefeito? Exatamente. Hoje Barretos é oficialmente município de interesse turístico. Então nós somos de fato turísticos também. Viu? Agora precisa receber esse dinheiro também, né? Mas vem, assim que se tornar estância, vem dinheiro. Vem dinheiro também. Nessa crise que nós estamos atravessando. Inclusive para a aplicação e estrutura da cidade, o prefeito melhor que eu pode explicar. Esse dinheiro inclusive agora na primeira semana de agosto nós vamos ter a primeira reunião do CALC do Estado, que é as cidades todas que estão em instância. Está vendo, talvez o governador estará presente, será na sexta-feira, aqui no evento que nós vamos fazer lá no Centro de Convenções do Barretos Country. O secretário de Turismo vai vir, porque Barretos, de acordo com os órgãos estaduais de turismo, com os deputados, é a primeira analista a se tornar instância. Pelo projeto que foi apresentado, pela estrutura que tem, pelo histórico, pelo nome. Barretos tem muito mais estrutura do que algumas instâncias turísticas que ganharam esse título no passado, porque antigamente era política. O deputado ia lá, colocava. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da cidade de Tremembé. Tremembé é instância turística. O que tem em Tremembé, Diamantino, sabe? A cadeia. A cadeia. Qual que era o mecanismo de troca no passado para você conseguir? O governador chega assim, vou instalar um presídio no seu município. Ele sai escorraçado. Se for do partido do governador, ele muda de partido. Né? Xinga até a quinta geração do governador. Então fala, tudo bem, eu te coloco lá, só que você vira instância. E você vai ter um recurso muito alto para poder investir na cidade. Que é errado essa forma de ser feito. Hoje tem uma regra, existe uma lei, existe um cronograma para seguir, e Barretos foi considerado o melhor projeto de todos os municípios de interesse turísticos. Pode chegarem até 140, nós temos 20, Barretos é considerado o melhor projeto. Então tem essa possibilidade, e aí a gente vai ter infraestrutura. Podemos reformar a rodoviária, onde recebe turista. A gente pode recapear ruas que levam, por exemplo, a mini basílica, que nós já fizemos esse recapeamento, mas, por exemplo, se tivesse uma situação ruim, a gente poderia fazer a 23, a 25, que é do recinto, que a gente faz o desfile, o recinto que vai ser inaugurado, se tudo correr bem, em dezembro. O Monteiro Neto disse aqui, não sei se você estava ouvindo, o anel viário que está sendo construído, vai ter no frigorífico, ele está entusiasmado.
Sim, vai ser uma grande obra. Você fala, até repito, vai ser a grande obra, o diferencial da cidade. Essa obra, precisava voltar do banheiro, não esqueci do banheiro não, Luiz. Essa grande obra, quem entrar ali por baixo, pelo batalhão da Polícia Militar, vai pegar em pista dupla, vai passar pelo frigorífico duplicado, vai no pontilhão, aí ele pode, que nós vamos duplicar também a Avenida Ibirapuera, depois chegando até ali o shopping, o Rochão, ou seguir pelo trecho sul, passando pelo Nova Barretos 2, City Barretos, Nogueira, chegando aqui no córrego próximo à rádio, vai passar ali pelo Minerva, Cristiano Carvalho, Barretos 2, Distrito Industrial e vai sair na Assis Chateaubriand. Então, olha só, né? E assim, nós estamos fazendo em avenida larga, em pista larga, com arborização, com iluminação adequada para que as pessoas possam utilizar, como foi feito no trecho oeste, que é a Avenida Ducati. Hoje, uma grande avenida bonita que as pessoas utilizam para fazer final da tarde, fazendo exercícios, caminhadas, corridas. Ela ficou bom, de vez em quando eu passo por... É bonito você ver à noite, né? Você vê iluminado aquele caminho. Tem algum projeto, prefeito, ali, me permita, a avenida, ex-avenida Monte Alegre, que hoje é doutora Nilza Batista, Vicente Batista, de duplicação ali, porque tem, parece que 200 ou 300 metros para ligar com a estrada dos Coqueiros, né? Sim, nós temos um projeto. Roberto Rios até Via dos Coqueiros. Isso, para poder fazer essa É uma situação que ali interligação. precisa ser olhado um pouco, está muito abandonado aquele setor. Nós temos duas ali próximo, Onofre. Nós temos essa para poder fazer a interligação e também a da Roberto Rios, que nós vamos fazer para interligar seria bom, ao Coqueiro, né? Nós vamos estar ali todo assim, nós vamos ter essa interligação. Então, vai ter um grande salto de desenvolvimento, Barretos, nessa situação. Com relação ao banheiro, Luiz, agora vocês não fazem pergunta não, deixa ele falar do banheiro. Infelizmente, eu sou um crítico e sou muito criticado por isso também, porque infelizmente a gente precisa ter mais educação com a coisa pública. Não é possível um país que queira ser desenvolvido, nós tenhamos pessoas que destroem o patrimônio público. É um patrimônio que é meu, que é seu, que é do Domingos Neto, que é da Luciana, que é do Diamantino, que é do João, do São Francisco, da Maria, do Nova Barretos, do Paulo, do Santa Cecília, é de todos. E todos vão pagar por isso, porque muitas vezes vai tirar o dinheiro de um outro lugar para poder recuperar uma coisa que é de primeira necessidade. O que acontece do banheiro? Fala, temos que colocar a câmera. Você não coloca a câmera na onde a pessoa vai fazer as necessidades dela. Não pode. Então, não pode. É contra a lei. Coloque um guarda. Então vamos fazer uma continha rápida. Nós precisamos de um guarda durante o dia, um guarda durante a noite. Nós precisamos um folguista para o guarda durante o dia e um folguista para o guarda durante a noite. Nós precisamos para o final de semana. Então nós temos o quê? 5 guardas. Nós somos do banheiro masculino. Vamos dobrar que a gente precisa também para o feminino. Concorda? A gente precisa ter ali dentro. São 10. Mas então, é o mesmo. Não tem como, porque... Não, mas é o guarda que fica ali vigiando. A pessoa né? entra e quebra e depreda o vaso sanitário. A Praça Francisco Barreto, que é talvez o banheiro mais utilizado público de Barretos, há menos de um ano, nós trocamos tudo. Eu fiz uma matéria lá no local. Mês passado, vaso sanitário quebrado, válvula de descarga quebrada, a pia de granito quebrada e torneira arrancada. E isso acontece se você está olhando o masculino, se você olha do lado de fora, você não vai ver o que está acontecendo lá dentro. Não tem como. É a hora que a pessoa quebra. Uma válvula é a hora que ela fecha a porta para fazer as necessidades e quebra. E se você olha o masculino, você não vê o feminino. Então nós temos que dobrar. São 10. Há um custo aí com encargos, vamos colocar um valor baixo a R$2.000 cada um. Então um local de um banheiro vai custar R$20.000. Na região dos lagos nós temos 2 locais de banheiro, são 40. Mais a Francisco Barreto, mais 60. Mais a Praça da Criança, 80. Qual mais? Vamos revitalizar São Benedito, já são 100 mil. Mês. Isso mês. Com 5 banheiros nós gastamos R$1.200.000 ano com conservação. Olha só o que dava para fazer isso. Além da pichação. Né? Além da pichação. A praça ali, no caso da Bíblia, da região dos lagos, chamada Praça da Bíblia, antes de terminar, destruíram. Então, assim, a gente precisa muito de uma conscientização, a gente precisa muito da Polícia Militar. Isso não vai ter, essa conscientização não vai ter, pelo menos nessa geração, nem na próxima. Então nós temos que arrumar um jeito. Nós precisamos, Luiz, e aí é uma questão que eu falo, eu sou um crítico disso, na minha opinião nós precisamos de leis mais duras, mais rígidas, que sejam cumpridas. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Brasil tem leis falhas, tem leis brandas,
e que não são cumpridas. Essa é a minha opinião. Eu sou a favor de redução da maioridade penal, sou a favor de menos recursos, sou a favor de mais tempo de prisão. Essa história de vários crimes aí que, na minha opinião, deveriam ser hediondos, são contravenção penal, aí não acontece nada com a pessoa. Não se educa, não se ensina. As pessoas, infelizmente, nós estamos num sistema que a pessoa não faz devido ao medo. Só que hoje a permissividade é muito grande e a impunidade é maior ainda. Então, eu sou favorável a leis mais duras. Enquanto nós não tivermos isso, fica humanamente impossível. Porque quem é o grande responsável dessa segurança? É a Polícia Militar. A Polícia Militar não dá conta. O Estado não dá conta. Não dá conta. Aí a prefeitura gera um outro custo. Vamos criar aí guarda, vigilante, vai para a prefeitura, que é o ente mais fraco dos 3 poderes, que é o que tem menos recursos. Criamos, só que a gente não consegue estar em todo local ao mesmo tempo. Se a gente pegar, vai colocar 1 por escola, são 50. Mais 20 unidades de saúde, são 70. Mais os banheiros. Então, quanto que isso vai custar, né, para o município? Então, infelizmente, eu acho que a gente avançou muito em Barretos, especificamente nessa questão da depredação, com as campanhas que nós fizemos nesses últimos 4 anos. Nós, inclusive, fizemos alguns flagrantes de obras acontecendo, as pessoas passando de moto, destruindo, e a gente colocou isso na internet, colocou isso na televisão, o rádio, o jornal ajudou bastante, a TV Barretos ajudou bastante a fazer essa divulgação, e a gente sente hoje uma diminuição dessa depredação. Mas ainda há, infelizmente ainda há. E infelizmente também quando às vezes o Poder Judiciário contribui para isso. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma lei aprovada na Câmara para retirar aqueles veículos abandonados na rua, que enfeia qualquer lugar, deixa horroroso. Veículos de 10, 15, 20 anos apodrecendo na rua. Além de dengue também. Dengue e tudo mais. Tinha um veículo na região dos Lagos, onde tinha uma pessoa lá, a lei foi aprovada, nós colocamos um adesivo que em 5 dias nós íamos retirar o carro. Me vem a Defensoria Pública dizendo que a Prefeitura não deveria retirar aquele carro, porque tinha um morador lá dentro. Não, e aí, o que eu penso? Que fim nós chegamos? O morador, inclusive, é de Barretos, ele tem família em Barretos, e aí não deveria retirar. Eu acho aquilo um absurdo, é um absurdo. Aí, eu acho que a Defensoria ficou com cara de tacho, essa é a verdade. Acho que o Judiciário tem que fazer o papel dele, julgar quando as leis não são cumpridas pelo Executivo. Ele não deve executar e nem determinar o que o Executivo deve fazer, ele deve ver se o Executivo não cumpriu a lei que o Legislativo criou. Essa é a independência dos 3 poderes. Mas nós estamos começando a viver uma ditadura do Judiciário no nosso país. O senhor lá foi preso por tráfico de drogas. Essa semana. Foi preso por tráfico de drogas, aquele que a Defensoria Pública estava dizendo para não retirar o carro, para a gente cumprir uma lei aprovada pelo Legislativo de retirar os carros que estão estragando e deixando a nossa cidade feia, porque tinha um morador de rua lá dentro que estava traficando. Então, isso precisa mudar. A gente não pode viver desse jeito. A gente precisa seguir a Constituição, a gente precisa ter o cumprimento da Constituição e de uma forma correta, de uma forma mais dura em alguns casos, e deixar essa permissividade de uma forma errada, como por exemplo aconteceu agora da Defensoria, de defender uma pessoa que depois foi presa por tráfico de drogas. Prefeito, apenas encerrando o problema dos banheiros, eu sei que não tem jeito, pelo menos por enquanto, de gastar essa enormidade com guardas para cuidar, mas pelo menos deixar aberto o banheiro durante a semana. Pelo menos deixar aberto, deixa o Deus dará. Fazer o quê? Fazer o quê? Porque não tem mais nada. Vamos atender essa sua solicitação. Mas não tem mais nada do que rebentar lá dentro, não tem mais nada. Eu acho que tem que deixar aberto o pessoal não fazer na rua, não fazer nas moitas, né? Faça como eu faço aqui antes do programa. Vou dar um exemplo. O quê? Tá? Eu antes do programa, prefeito, eu vou no banheiro, faço meu xixi, porque eu não posso, qualquer um pode levantar, eu não posso. Então antes de você caminhar, faz xixi em casa. Mas a gente faz, mas no meio da caminhada dá vontade também, o problema é esse. Bom, olha, antes da gente passar para outro assunto, eu vou deixar à disposição do Guilherme, ele tem outros assuntos aí. O Aparecido Cardoso você conhece, né? O professor Aparecido Cardoso. É um dos diretores do Amor Exigente. Está parabenizando pelos novos gestores do Departamento de Suprimentos da Prefeitura pelo apoio dado na quermesse realizada no Barretos 2, lá na Avenida Agostinho Pereira. Muito bacana. Pessoal, agradecer, porque é fácil pedir, né, prefeito? É verdade. Então, só Aparecido Cardoso. Agradecer o Aparecido, dar um abraço para ele. Dizer, Lelo, que a gente procura sempre ajudar todos esses eventos, fomentar,
Porque são eventos turísticos, movimenta a comunidade, as pessoas gostam, a família, são eventos da família, porque vai pai, mãe, criança, avó, tio, tia, cachorro, periquito, papagaio, e comem nessa época, normalmente elas começam ali por volta do mês de abril e vão até julho, final de julho, a grande maioria, e onde as pessoas se confraternizam, comem aquele gostoso pastel, a cafta, o espetinho, tem shows, os artistas dos bairros se apresentam, isso é muito gostoso, interagem a comunidade e é um lazer também. Então a Prefeitura procura apoiar sempre. A Prefeitura apoiou a 14ª Festa do Divino, prefeito? Sim, a Prefeitura sempre ajudou com estrutura, né? A Prefeitura sempre procura a estrutura. Tem ficado difícil, né? A gente sabe das questões dos recursos, a gente tem procurado sempre sentar, tivemos até inclusive há menos de 2 anos atrás, uma reunião com diversos padres e o bispo Dom Milton, para poder padronizar o que a gente pode fazer a estrutura, e a gente ajuda todos, não só as quermesses da religião católica, como também da evangélica, os cultos, as práticas de esportes, todas as interações nós procuramos apoiar. Eu fiz essa observação porque o padre Rafael Lourenço de Moraes, durante a missa, ele fez um agradecimento, inclusive à Prefeitura, todos que eles colaboraram. Então, até depois eu peguei os resultados, teve uma receita, olha que bacana, uma receita de R$ 72.296 em 2 dias, né? 2 dias. Despesa de R$ 19.033, um lucro líquido para a paróquia de R$ 53.262,79. Olha que maravilha. E esse recurso ajuda a pagar as despesas de todo o ano, né? Exato, é muito importante. Então isso é fundamental para que a gente tenha a comunidade e que a comunidade participe, né? Eu acho que isso que é muito gostoso. Minha esposa Andresa gosta muito, ela na festa do Divino ela esteve lá, na Divina eu não tive, mas ela comprou, levou um monte de coisa para casa. Um franguinho arrumado é bom demais, né? Ô Lelo, e só para complementar, ajuda o apoio que a Prefeitura deu em estrutura, som, tirou aí dessa conta por volta de R$ 7.500. Se a festa fosse pagar o que a Prefeitura acabou proporcionando com as barraquinhas, com as estruturas, seriam menos R$ 7.500 nessa conta. Daria uns 45 mil, então, pois às vezes 53. Muito bem. Vamos abrir um parênteses aí, para prestigiar as pessoas que estão nos prestigiando, nos vendo por imagem aqui. Então, está chegando as mensagens. A Bruna Alves e Laura Shimoyama estão assistindo com você. A Camila Castanheira diz, realmente as pessoas não têm vergonha de cobrar. Cláudio Santos, parece que é mais pesadinho. Prefeito, explica aí por que você não contratou recepcionistas para ganhar salários de 6 mil por mês. Ótimo. Primeiro dar um abraço na Laura, na Bruna, na Camila, todos aí. E também no Cláudio Santos. Que o Cláudio Santos eu posso fazer o que for, Lelo. Eu posso pintar de azul, amarelo, branco, ele sempre vai ser contra. Ele vai ser sempre contra. Se fizer qualquer coisa, não há meio. Inclusive, o Cláudio Santos é ativo nas redes sociais, tem um grupo aí, faz postagens grandes, entendeu? Você tem que ter tempo para poder ler as postagens. A questão é o seguinte, você para se fazer, talvez ele não saiba, eu vou explicar para ele e para todos, para se fazer uma licitação, para você comprar um microfone, como nós temos aqui, você tem que fazer uma cotação de preço. E você pega lá 3 empresas da cidade. Que você pergunta, quanto custa o microfone tal? Custa R$100, o outro fala, esse custa 120, aqui custa R$200. E aí você dá a média. Mesmo que se pague menos no mercado, você é obrigado documentalmente a apresentar a proposta das empresas. E isso é publicado no Diário Oficial, no Diário Oficial do Estado, e aí pode aparecer empresa do país inteiro. E na hora da disputa, esse valor vai cair. Aquele que der o menor valor vai acabar ganhando. Às vezes, ganha-se empresas que são acima do mercado. Às vezes, são abaixo. Quando ganha empresa que são abaixo, não vai prestar um serviço adequado, não vai ter dinheiro. Quando se ganha acima, você é obrigado a homologar, porque a legislação diz isso. Então, esta que é a questão. Outra, não é a pessoa que vai ganhar esse valor que ele está falando. 6 mil reais por mês? É a empresa. A empresa fica com parte disso. Porque quanto que é o salário? É terceirizado isso aí? É terceirizado, por exemplo. Recepcionistas para onde aqui isso aqui? São vários locais da prefeitura.
por exemplo, a entrada da prefeitura, o antigo passo, das secretarias, do museu. E elas estão ganhando 6 mil por mês? Não teve, não houve essa contratação. Ah, não houve? Cancelou. Eu cancelei. E aí, então tá bom, Cláudio, fica satisfeito. Quanto que está cancelado. paga, por exemplo, R$ 1.400 para uma pessoa, aí você coloca mais os impostos. Vai para o quê? 2.200, mais ou menos, 2.300 com impostos. E aí a empresa coloca o lucro dela, que deveria ser de 10% a 30%, só que aí ela coloca em um valor ainda mais alto. E aí elas vão disputar. E chega na hora, dá o menor valor. E aí é o mercado que faz isso, é a forma que é feita a licitação. Infelizmente, até uma coisa que eu já vou entrar no gancho, que teve aqui alguns dias atrás, a nobre vereadora senhora Paula Lemos, que ou por má fé, ou por desconhecimento, fala coisas sem saber. Não vou nem dizer qual que é, fica a critério dizer. Ela critica, por exemplo, a contratação de uma empresa de publicidade, que a vencedora foi uma que chama X3. Quem determinou que fosse feito isso não foi eu, não. Foi o Tribunal de Contas. Ela é do jurídico e é advogada, deveria saber disso. Porque, inclusive, os processos passam lá. Ela tem, inclusive, informações privilegiadas sobre as coisas. E aí, porque como que era feito antigamente, na época, quando o Web Rezec era prefeito, quando o Emanuel era prefeito? A publicidade era feita direto da prefeitura. Direto, você contratava o jornal X e vou lá fazer uma propaganda da dengue. Vou contratar a TV Barretos e vou fazer uma propaganda de campanha conscientização no trânsito. E essa contratação dessa empresa, ela é feita para a campanha da dengue, que nós tivemos problema no passado, que esse ano nós não tivemos nem 5 casos na cidade de Barretos. É com campanha de trânsito, é com relação à escola, com relação à vacinação, com campanha de vacinação do idoso, com várias coisas. Entre outras coisas, algumas realizações da prefeitura. E aí o que acontece? Como que é feita essa licitação para explicar? Você tem que colocar um valor médio, como eu disse. Só que esse valor médio é feito pela Associação das Empresas, Luciana, como é que é? De propaganda? É a Associação das Agências de Propaganda. De propaganda. E é uma tabela nacional. Só que onde é baseada essa tabela? Nos grandes centros, São Paulo. Então o que é feito? Não é visto o valor da publicidade na Rádio Diário FM. Ou na Rádio Jaborandi. São Paulo. Na Rádio Jaborandi. Não é no jornal de Barretos, ou no jornal de Barretos, ou em qualquer outro jornal, que daqui da nossa cidade, mas é visto na Folha de São Paulo. Quanto custa uma inserção na Folha de São Paulo, Luiz? E é essa média que se dá o preço. Quando você dá essa média no preço, naturalmente quem vem já vai dar um preço maior. E para piorar, tem que ser feito por uma agência. A agência cobra 20% em cima do valor pago. Então, ou seja, fica mais caro a nós pagamos mais porque eu quis? Não. Porque o Tribunal de Contas exige isso dos municípios. Exigência, porque se eu não fizer assim, eu sou condenado. O ex-prefeito Emanuel está discutindo, está defendendo, porque fez contratação mais barata. Foi bom para o município. Só que agora nós temos que fazer desse jeito. Senão não vai fazer mais campanha de dengue. Senão não vai mais avisar de vacinação. Senão não vai avisar de mais nada. Não tem mais nada, não se faz. Então, falar que se gasta tanto, gasta isso, gasta aquilo, primeiro tem que ver aonde está se gastando. E é uma publicidade que o governo do estado faz, que o governo federal faz, que os 5.500 municípios fazem. Então, é preciso ter conhecimento. É preciso parar com essa briga de São Paulo e Corinthians, com essa disputa, avisar que a eleição acabou no dia 5 de outubro do ano passado. Não dá para se continuar desse jeito. Não pode ser feito dessa forma. Então, isso é que acaba me indignando com algumas coisas que são colocadas sem falar a verdadeira verdade ou sem conhecer como que funciona todo o processo. Vamos continuar prestigiando os nossos ouvintes e telespectadores. Vamos dizer. O Diogo Meirelles, conhece o Diogo Meirelles? Sim. O Brasil precisa de prefeitos com caráter e que não mente. Não sei se é indireta, se não é, mas sei lá. O Cláudio Santos volta a falar, uai, prefeito, cuidado ao exigir leis mais duras, hein? E dá uma risadinha aqui. O Cláudio Santos é um sarcástico que não é da cidade de Barretos, apoiador também contrário, né? E como eu disse, eu posso falar qualquer coisa, ele vai vir com outra. E o mais difícil ainda é que os textos são grandes, e você responde uma pergunta, aí ele vem com uma outra. Aí vem com uma outra. Aí depois com outra, aí você responde outra e outra, então não acaba. A Cláudia Falcão também prestigia o nosso programa, conhece a Cláudia? Um abraço, a Claudinha. Então, legislação e punição para esse tipo de vandalismo é necessário. Concordo com você, prefeito, isso é vergonhoso. O povo cobra, mas também tem que ter
mas também tem que ter vigilantes, né? Sim, não, a gente sabe. Por exemplo, nós vamos colocar câmeras na região do lado de fora. Só que a gente não consegue impedir um vandalismo dentro do banheiro. Infelizmente, é impossível. Mas ajuda, né, prefeito? Porque depois mostra naquele horário, aí o guarda entra lá dentro, opa, esse pichou. Isso, então, ajuda. A gente vai diminuindo. E a campanha de conscientização, como por exemplo a do vandalismo, também foi feito dessa forma. Primeira coisa que o homem entra no banheiro e põe aqui onde todo valente geme. Acho que não tem um banheiro de rodoviária que não tem essa frase. A Cláudia Falcão volta a falar, mas carro virou habitação, é o que você explicou do problema lá, que existia um carro lá solto e o cara morando lá. Que inversão é essa, gente? Mário Menezes, se tem uma coisa que não vai resolver a questão da depredação, é redução da maioridade penal. Isso é bem claro, o problema é educação e se resolve a longo prazo. Isso também é claro. Sim, nós temos que fazer a minha opinião, são duas vertentes, deixar bem claro. Eu acho que a gente tem que ter educação, questão de segurança e criminalidade, são três, curto, médio e longo prazo. Longo prazo, educação, uma boa educação nas escolas, oportunidade para as crianças, para se formar pessoas melhores e profissionais mais bem formados. Isso educação moral e cívica. Isso, eu tive educação moral e cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil, na minha escola. Permita-me a modéstia, fui professor desta cátedra. Olha o Cláudio Santos voltando aqui de novo. Tem que você falou, ele volta de novo. E tem mais para baixo também. Pois é. Aliás, eu gostaria de fazer um pedido ao Cláudio Santos, já que ele está nos dando prestígio da audiência. Abre o grupo para que a gente participe. Eu sou bloqueada no grupo. Todos os assessores da prefeitura são bloqueados no grupo. E eu vou da prefeitura. Explicar que o meu perfil é página e não tem como acessar, mas todas as pessoas que trabalham comigo têm perfis e não são aceitos em nenhum dos principais grupos de Facebook da cidade de Barretos, porque são totalmente contrário, feito por a grande maioria, meia dúzia que sempre se repetem nos mesmos posts. Algumas outras pessoas que muitas vezes estão indignadas com alguma coisa acabam postando também, porque é natural, a gente sabe que tem muitas pessoas que são descontentes e com razão. Mas os grandes fomentadores são eles, que são os responsáveis, e não abrem, não tem coragem de abrir para que a Luciana participe, para que a comunicação participe, ou para que mais pessoas que trabalham com a prefeitura possam entrar e responder no grupo. O Cláudio Santos volta a falar, pois é, esse que vivia no carro não ganhou casinha no Leda quando da eleição. Tem solteiro da administração municipal que tem casinha lá, tenho até a relação. Então passe. Passe a relação. Se ele quiser passar até inbox para você, Luiz, pode ser agora para ser mais rápido, que a gente possa ver isso na questão. Porque solteiro não pode ter casa, né? Pode também, desde que seja na renda, pode. No Leda, pode. Você está falando do Leda, foram 548 casas e tiveram 4.172 inscritos para o sorteio, que a Caixa deu como apto. E depois desses 548 sorteados, a Caixa ainda vetou 70, depois de uma apuração maior ainda. Algumas pessoas vendem, algumas pessoas alugam, algumas pessoas trocam em troco de droga. Aí vamos explicar para o Cláudio Santos que o responsável não é a prefeitura de ver isso. O responsável é a Caixa Econômica, não é a prefeitura. Qual a responsabilidade da prefeitura em todo o processo? Fazer o cadastro, apresentar o cadastro para a Caixa e depois fazer o sorteio de todos, como nós fizemos ao vivo para todo mundo no campo do Barretos. Colocamos o nome de um por um em ordem alfabética na urna e depois sorteamos os 4.172 né, na ordem para poder saber das casas. É isso a responsabilidade da prefeitura. Qualquer outro problema de venda, troca, permuta, contrato de gaveta, não é a prefeitura, não tem poder legal. Tanto não tem poder legal que no caso do Luiz Espina, nós entramos por algumas questões lá para poder defender e a justiça disse que a prefeitura não é o órgão responsável. Já o Dorival Mendes de Oliveira diz, tem gente querendo atrapalhar o programa e confundindo as coisas. Tá vendo, prefeito? Isso é não é só cacetada, não, tem gente a favor também. Um abraço, Dorival. Isabela Moraes, falar é fácil. Quero ver pegar a cidade na situação que o prefeito pegou e fazer o que está fazendo. Gente para criticar não falta, mas levantar e colocar mão na massa não tem. Obrigado, Isabela. E já volta o Cláudio Santos. O prefeito fala o que quer e a gente comenta a verdade. Fazer o que se a verdade dói? O programa é Verdade em Tempo Real. Então vamos lançar o desafio a ele para abrir o grupo para as pessoas da administração. Eu quero que ele responda, inclusive, isso para você, para ficar registrado. O Juninho Leite está aqui também. Essa lei é de minha autoria, aprovada desde 2011 e nunca foi colocada em prática.
existem dezenas, centenas de veículos abandonados causando transtorno na cidade. É isso mesmo, Juninho? Então, a lei do Juninho Leite, quando a gente vai cumprir, a gente tem esse problema aí. Já recolhemos mais de 20 veículos das vias públicas. Depois que começou, e como interessante, muitos ficaram sabendo e correram lá e retiraram a carcaça dos carros. Então a gente tinha uma expectativa de mais de 50 carros e nesse trabalho aí, conversando com o secretário de Ordem Pública e Trânsito, mais de 20 pessoas já recolheram seus carros velhos abandonados para não serem apreendidos, porque iam para a sucata e iam ser vendidos. Volto a denunciar ou delatar. Avenida Monte Alegre, num ferro velho lá, impressionante a quantidade de caminhões, carros, tudo na rua, atrapalhando o trânsito e uma dificuldade ali. E até uma vez tiraram, agora não, juntou tudo, parece que a coisa virou lá o ferro velho da cidade. Por gentileza, que vou pedir para a equipe da secretaria dê uma olhada, porque lá está uma vergonha lá. Uma coisa boa para você responder aqui, prefeito. Diogo Meirelles, né? Deve e não paga nada, vários funcionários sem receber. O que é isso, prefeito? Então, eu gostaria que o Diogo falasse do que ele está falando dos funcionários, quais são os funcionários. Inclusive, nós pagamos funcionários no dia 4. Qual funcionário que está sem receber? Realmente eu cortei muito benefício, né? Vou voltar aqui, pegando o gancho novamente, falando da ex-vereadora, que foi um momento que eu tentei, inclusive, ligar aqui, né? Infelizmente, por problemas técnicos, não foi possível entrar ao vivo, porque, inclusive, eu debateria. Infelizmente, eu não vou ter a chance nas eleições de debater num debate na TV ou na rádio, como nós tivemos com a pessoa, porque assim é olho no olho, é tempo, né, para poder falar, e não é cada um fala o que quer. Quando você fala, você tem a resposta, a réplica e a tréplica. Falar que está tudo errado. Só que então, candidata, parente da vereadora, antes disso eu vou fazer uma pergunta para todos vocês e eu gostaria a resposta. Vocês acham justo, na atual conjuntura hoje, uma pessoa, um profissional da educação que recebe 10, 12 mil reais por mês, receber R$1.000, R$1.200, R$1.400 todos os meses de auxílio transporte? Não há necessidade, né? Não tem, Lelo? O que você acha, Luiz? Não tem. O que você acha, Onofre? O que você acha, Diamantino? É complicado, não é? Então, nós gastamos hoje na prefeitura mais de R$90 mil com esse auxílio transporte por mês. E eu gasto com combustível, com maquinário pesado que estão fazendo as obras, com ambulância para transportar paciente para Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, São Paulo. 120, 130 mil reais por mês. E mais 90 com essas pessoas. Que recebe quando está de licença prêmio. Que recebe nas férias de janeiro. Que recebe nas férias de julho, que recebe nas férias de dezembro. Esse auxílio transporte? Esse auxílio transporte que recebe, Luiz, mas quando está de licença saúde. Mas em toda firma particular... Não existe isso. Não existe isso. Não, mas no município de Barretos isso existe. Está na lei. Isso no município está na lei. E aí, Luiz, não bastando isso, eu mandei um projeto para a Câmara para disciplinar. Para que isso não pague nas férias, para que você não pague em licença saúde. Não usa transporte? Mas sob a justificativa que é pago, do deslocamento do profissional da escola até a Secretaria da Educação. Aí eu faço uma outra pergunta. Quantas vezes um professor que dá aula vai ter que ir na Secretaria da Educação no dia? Porque se ele ganhasse seus R$1.400, você dividir aí pelo preço da gasolina sem o aumento, que agora dá menos, né? Você vai rodar aí por mês... Você vai comprar com R$1.400, você vai comprar aí 400 litros de gasolina. Dá para você rodar 2.000 quilômetros. Se você dividir isso por 22 dias úteis, você vai andar 190 quilômetros. 190 quilômetros no dia. Para alguém andar 190 quilômetros no dia, ele não dá aula. Ele não visita a escola. Aí você vai falar, mas tem a depredação do carro. Tudo isso para depredação do carro? Com esse valor, eu compro 4 veículos no mês e um ano eu coloco um veículo por escola. E aí, eu mandei esse projeto para a Câmara para disciplinar, colocando um teto. Porque é o seguinte, quem dá aula no Nova Barretos, teoricamente, para um deslocamento para a Secretaria da Educação, tem uma distância. Tem. E quem dá aula na escola do lado é outra, só que recebe a mesma coisa. E é em cima do salário. Então, quem tem mais ano de casa recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. Na minha opinião, isso é inconstitucional. Eu mandei. Aí estão dificultando para aprovar num certo lobby. E a candidata, inclusive, quando foi candidata, que era da educação, recebeu afastada para candidatar. Isso não fala. Isso não fala aqui no programa. Essa demagogia não se conta. E ficou quietinha.
E se não fosse eu depois, vendo isso e descontar mês a mês o salário, estava até hoje recebido isso. Falta de vergonha. Demagogia, populismo, por isso que o país está nessa vergonha que está hoje. Políticos mentirosos. Depois sou eu errado? Vem falar em justiça? Vem falar de justiça em cima de mim? Que prega uma coisa e faz outra? Recebeu seus mais de R$1.000 por 3 meses afastada? Para não atuar contra... Isso é direito? Tanto não é direito que nós recolhemos isso depois. Recebeu em 2002 também, quando foi candidata, e não devolveu. É isso que tem que ser falado. É isso que tem que ser mostrado. Fala de processo de concurso, que agora que graças a Deus vai se contratar a VUNESP, graças a Deus, vou fazer outra pergunta. Vocês acham justos pagar mais de R$1 milhão para se contratar a VUNESP, para se fazer um concurso público? Na situação que está o país? Faltando dinheiro para tudo? Quando nós fomos contratar uma empresa 2 anos atrás, há mais de 2 anos atrás, fomos contratar uma empresa que fez, Domingues Neto, o concurso do Ministério da Agricultura, que fez concurso do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, que mais de 1 milhão de candidatos já haviam passado pela empresa, que ia se cobrar uma média de R$35 e a prefeitura não ia pagar nada. Nada, e fez esses órgãos. Entraram na justiça, disseram que não podia, que não tem como. Tem que se contratar a VUNESP. Então nós vamos pagar R$1 milhão. Aí por desconhecimento ou má fé novamente, mas vai se pagar as inscrições vão pagar. É R$1 milhão mais o valor das inscrições que vão ser feitas. Todas as inscrições vão para o bolso da VUNESP para se fazer. Aí eu pergunto, você acha certo você pagar, porque é dinheiro nosso, de todo mundo, R$1 milhão para uma pessoa ir lá fazer um concurso na prefeitura? Eu não acho. Eu não acho certo. Na atual situação, eu não acho certo. Mas nós vamos fazer, que nós precisamos. Só que com isso, tem 2 anos que nós não temos médicos nas unidades, que nós temos uma maioria de professores que não são efetivos, são seletistas. Entendeu? Então, isso tem que ser falado a verdade. Esse valor da inscrição não paga esse R$1 milhão. E além do que, esse 1 milhão é para a VUNESP. Para a VUNESP. Além do que, prega uma coisa e faz outra no passado. Novamente em 2002, quem aqui réu num processo que está sendo aí, que 403 passaram, que pode ser mandado embora, mais até de pessoas podem ser mandadas embora, fizeram uma contratação de uma empresa que não foi a VUNESP, que está aqui assinado pelo prefeito, que quem era da comissão de licitação, que está aqui, a doutora Adriana, no processo, era a mãe da então vereadora, era membro da comissão desse concurso, que não foi a VUNESP. Por que não contratou a VUNESP lá em 2002, então? Por que contratou uma empresa que a gente não sabe qual outro concurso tinha feito? Que ela passou, que eu passei, que vários passaram. É essa a verdade que tem que ser falada. Essa demagogia tem que acabar em Barretos. Tem que ser desmascarado. Prega uma coisa e faz outra. Fala de Deus, fala de mãe, de não sei o que, de isso, que paz no coração. Eu acho que a gente precisa, no país, de gestores. A gente não está votando em pai, em mãe, não. A gente tem que votar em pessoas que são boas. Mas a gente tem que votar em pessoa que vai saber administrar, que vai falar a verdade, que vai falar não. E mostrar com fatos aqui quais são a realidade da nossa cidade. Bom, tem outras pessoas... Antes deixa foi por telefone. Sei, tudo bem. O Paulo Roberto, o prefeito Paulo Roberto Gomes, do bairro São José, está parabenizando o prefeito pela pintura exterior do velório municipal e do cemitério municipal. Foi feito? Foi feito, obrigado. O cemitério, inclusive, Lelo, nós climatizamos o velório, desculpa. O cemitério não dá para climatizar. Né? Às vezes alguém sai lá meia-noite. Mas o velório nós climatizamos, colocamos ar-condicionado. Barretos é uma cidade muito quente e é uma situação muito difícil quando eu já uma vi pessoa lá, conhecida e várias pessoas aglomeram lá. Quer dizer que o cidadão vai climatizado para o eterno, né, então? Né? Vai climatizar. um pouco mais gelado. Mais gelado, né? A dona Maria Augusta Múcia, que é viúva do Farinha de Múcia, ela manda uns doces aqui.
Eu já não mandou porque falou, o prefeito está lá, o prefeito não precisa do doce, não. Eu já comi uma não. vez, a outra vez que eu estive aqui, ela mandou uma caixinha aqui. Então. Eu quero novamente mandar outra para nós, porque o Domingos Neto não divide. Na última vez ele não dividiu. O Ismael Santos leva tudo para casa dele. Toda a Maria Augusta, ela está reclamando, prefeito, pela falta de iluminação na Praça Francisco Barreto, principalmente nas imediações da igreja. Sim, lá nós, como eu disse, a gente trocou a iluminação por LED do calçadão. Da Praça Francisco Barreto nós precisamos trocar ainda, porque onde coloca LED, a manutenção é muito menor. Pode ver que quase não apaga. Onde há vapor metálico ou a vapor de sódio, eram lâmpadas amarelas, nós apenas trocamos pelas brancas, no caso da praça de mesma potência, só que a manutenção dela é a mesma, então isso acaba tendo. Eu vou pedir para o setor da elétrica nosso proceder essa reforma, e é muito importante isso, Lelo, que as pessoas informem a prefeitura, informem a ouvidoria. Não é uma crítica, não é um pedido. Não, o pedido está certo, tem que fazer isso, é importante, mas faça. Na ouvidoria, faça na Secretaria de Obras, faça aqui no programa quando a gente vem, faça na TV Barretos, na Vale TV quando a gente vai, porque a gente consegue proceder. Agora, às vezes a pessoa vai lá e reclama e solta os cachorros no Facebook, nos grupos a gente não tem nem acesso, como eu disse aqui, então a gente às vezes não fica sabendo. Algum refresquinho para o prefeito aqui. Pedro Henrique Costa Serradella, prefeito, infelizmente os opositores não entendem a necessidade de também se apresentar soluções para os problemas, né? Isso é fácil criticar. Sabe, que eu classifico essas pessoas aí, às vezes, como eu falo para a Luciana, neurocirurgiões. Fazem um diagnóstico maravilhoso. Descobriu lá na artéria, lateral direita, o coágulo tá torcido, não sei o que lá. Aí você vira e fala, o que vai fazer? Nada, não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, tem que dar solução. Quando dá receita, você não entende a letra. Engraçado, sabe o que é o mais engraçado? O prefeito está aumentando o gasto, está gerando despesa, tá não sei o que. Então tá bom, vamos lá, vamos pegar o valor desse gasto que o prefeito aumentou, eu vou tirar, eu cancelo. Aí eu faço isso. E as outras coisas? Não tem mais aonde cortar. Nós fizemos cortes. Lelo, nós cortamos de 370 mil reais mensais de hora extra no final do ano passado para 130 nesse mês agora. E a prefeitura está andando da mesma forma. Nós tivemos que cortar. Cortamos desgratificações. Fizemos várias coisas. Agora, você tem limite. Tem gente na prefeitura que recebe 18 mil reais para receber um papel no protocolo. E você não pode fazer nada, porque a lei garante isso. A lei garante esse benefício, que a pessoa trabalhou muito tempo, tem incorporações e você não pode fazer nada. E cada dissídio vem em cima de um salário alto que aumenta mais ainda. Isso, ele não tem a obrigação de ficar depois do horário. Ele não tem obrigação, não há meios de você exigir que ele fique depois do horário, se você precisar dele. Eu nunca saio às 5 horas da prefeitura, eu sempre saio muito depois. Aí se ele resolve ficar, ele vai querer hora extra. 2 horas extras que ele fique lá é quase 500 reais. Você não vai entrar com processo de hora extra depois de sair da prefeitura, não, né, prefeito? Não é indireta que eu estou jogando, não. Já, viu? Ainda nós temos a Larissa Anne, queremos agradecer, a Fabiana Cesari, Luiz Fernando Carvalho, que foi nosso colunista social. Abraços aos debatedores Domingos Neto, Luiz Lotifala Miziaro, Onofre Rezende, Marcos Diamantino, Larissa Anne, já falei, Cláudio Santos, agradecendo ao pessoal do rádio que realiza um programa. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pelo espaço, por terem direcionado algumas perguntas ao nobre Alcaide. Ele também agradece isso, porque o Alcaide teve a oportunidade de responder, né? E ele diz ainda mais, e vai aqui uma sugestão, já que o prefeito está fazendo citações, acusações à vereadora Paula Lemos e a sua mãe Graça Lemos, seria justo que desse a ambos o direito de resposta. Não, ela foi convidada, eu quero dizer aqui, vou repetir, talvez ele não tenha visto, eu debato ao vivo em qualquer veículo de comunicação, com qualquer pessoa, com qualquer uma, inclusive no dia tentei, infelizmente por problemas técnicos, não foi possível entrar. Estou à disposição para qualquer momento, para qualquer dia e qualquer regra, debater e mostrar tudo e repetir o que eu falei aqui. Não, a Paula Lemos tem livre acesso aqui, a Graça Lemos também. O Marcelinho Monteiro, quando me informou, esse debate seria sábado passado até, ela não pôde vir. Realmente foi convidado. O Roberto Águila Galvez, né? Parabéns pela firmeza nas respostas, Guilherme. Obrigado, seu Roberto. Flávia Duarte, adorei conhecer sua cidade e a região dos lagos. Parabéns, prefeito, você é um exemplo, tá vendo? Obrigado, Flávio, fico feliz. Milton Marques, pessoas de fora. Milton Marques, precisamos de empregos, está parecendo cidade de quinto mundo. Mas emprego eu acho que é o Brasil todo, né, prefeito? Infelizmente é uma situação mais difícil e é uma situação interessante. Se a gente pegar 5 anos atrás, saúde era o principal tópico de discussão.
Se a gente pegar há 15, 18 anos atrás, era emprego. Todas as pessoas eram emprego no Brasil. Aí passou depois a ser saúde. Depois, na cidade, passou a ser buraco, aí é uma coisa mais regional. E hoje, nacional e localmente, Barretos, e nacionalmente, é o emprego. Pela situação que passa o país. É público e notório, são mais de 14 milhões de desempregados. O desemprego aumentou nos últimos 3 anos. Mas as obras dão emprego, né? Uma pintura no velório dá emprego. Sim, você contrata empresas, as pessoas trabalham mais. Ampliação de vagas nas escolas. Nós dobramos o número de vagas em creche, Lelo. Isso aumenta o número de professores, de cuidadores, de inspetores de aluno, de serviços gerais que fazem a limpeza. Então isso também gera emprego, né? É uma forma aí direta e indireta de uma geração de emprego. Cuidar dos banheiros vai dar mais emprego, né? Também, tá? Estou de acordo com ele, estou com ele. Mais banheiro, nós precisamos fazer xixi no banheiro, não na rua. Perfeito, Guilherme. Vai lá. Desculpa, Luiz. Não, vai lá. Eu sou aqui mais ou menos enquadrado dentro do setor político, porque diante do passado, como eu fui candidato, participei diretamente de candidaturas com outros candidatos. O que o senhor acha do movimento que a CIB está fazendo com relação a candidaturas únicas ou participação de candidatos a deputado estadual e federal, a fim de que possa nós termos em nossa cidade uma representatividade que, infelizmente, na época que me recordo, nós elegemos o Nadir Kenan e mais o Benedito Realino Gorrinha, nós tínhamos 18.700 eleitores. Hoje nós temos praticamente 85 mil eleitores e nem meio deputado e nem nada. Onofre, ótimo posicionamento. Você me permite claro. Só para estender ainda, sábado passado aqui nós falamos a respeito daquela campanha, daquele projeto da CIB de candidatos. Então eu fui anotando o que a mesa sugeriu, mas daqueles que então o Guilherme não entra, o Manuel não entra, Graça Lemos não entra, porque já foram candidatos. Só dos lembrados, naquela época, e quem tiver mais algum nome depois pode até informar, foram lembrados aí, o Guilherme. Henrique Duarte Prata, Luiz Carlos Diniz Buch, Ciro Ferreira Pena Júnior, o Cirinho, Giovanni Barrote, Renato Reis, Roberto Arutim e Wilson Engenha Júnior. Eu até coloquei aqui, sugeri, não ofende e tal, então só para esse setor de... Posso acrescentar o nome? Jerônimo Musetti. Também. Filho. Ótimo. E assim, é uma das coisas que eu queria também expressar sobre esse pensamento, essa fala, a respeito de candidatos, inclusive no dia surgiu. Então, eu vou iniciar o seguinte, eu não sou candidato. Então, retirem meus nomes de qualquer pesquisa, de qualquer possibilidade de ser candidato a deputado. Que você está fazendo um pronunciamento em 2018, pronunciamento público. Aí pode ser que alguém no futuro vai falar assim, mas o Zé Serra fez em cartório. Então já estou até citando do Serra que o Serra fez, porque eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não sou candidato a deputado no ano que vem. Não há possibilidade. Eu venho, e o que eu falei o ano passado, é que eu venho para fazer um mandato de 4 anos e cumprir a minha missão como prefeito. Lá na frente é outra situação. Depois de 2020, nós vamos ver como é que vai fazer. Acho que sou novo. Você não é em 2018, não, né? Não sou em 2018. Mas pode ser futuramente, né, lógico? A Deus pertence. A Deus pertence, né? Eu venho para cumprir, né? Peço a Deus todos os dias força e sabedoria para tomar as decisões certas e para fazer o mandato que eu me propus para a população ano passado. Então, sem possibilidade, não há possibilidade nenhuma. Sou totalmente a favor, Onofre, desse trabalho de candidato único e já tenho conversado, inclusive, com a CIB. A única coisa que precisa ser feito diferente do que foi feito na última candidatura, de candidato de Barretos, perdão, que foi feito. Tem que ser uma candidatura única. Se sair 2, 3, 4, 5 candidatos, eu vou dizer, se pegar o Jornal Diário, tem declaração minha aí, vou dizer de novo, não vai ganhar ninguém da cidade de Barretos. Eu lembro disso. Foram candidatos para ficarem com o nome na cabeça do eleitor para disputar uma eleição a prefeito 2 anos depois. Mais uma vez, é um estelionato eleitoral dessas pessoas. Que enquanto algumas pessoas disputaram 3, 4 eleições e nunca ganharam, eu já ganhei 3. Disputei 3, ganhei 3. Então acho que eu tenho um mínimo de condição de poder dizer isso daí. De know-how, né? Não sou candidato porque precisa de um trabalho regional muito forte. Que no primeiro mandato eu me concentrei muito nas estruturas particulares da prefeitura, que nós tínhamos para poder fazer algumas adequações. Então não tive um trabalho, apenas o nome por ser a maior cidade, um expoente, uma proximidade com o governador. Conseguimos muitas coisas com o governador no primeiro mandato. Então isso ajuda, mas só isso não é suficiente. Você precisa ter um trabalho maior. Então, não tem. Então, nós estamos agora, visto tudo isso, os prefeitos me elegeram presidente do Consórcio de Desenvolvimento Vale do Rio Grande, mas não é suficiente para ser candidato agora, em 2018. Então, nós precisamos de um candidato que tenha voto.
E o ter voto não é só na cidade de Barretos, Onofre. Precisa ter voto aqui em Barretos. Então sai um candidato em Barretos. Então vamos trabalhar para ele ter 30. Se todo mundo unir, quem sabe chega nos 40 mil votos. Elege. Muito difícil. Tem que ver até a questão do partido. Você acha que pode sair até lá o voto distrital ou não? Eu acho difícil sair nessa. Eu acho que passa alguma coisa relativa à reforma, tem que passar até setembro. Exato. Mas o voto distrital já nessa eu acho um pouco difícil de acontecer. Seria ótimo. Seria muito bom. Segundo ponto, uma coisa que eu sou totalmente a favor é fim das coligações nas eleições proporcionais, de vereador e deputado. Que aí você já fortalece os partidos, tá? Você elimina vários partidos pequenos, partidos danicos. Você for beneficiado com o número de partidos que te apoiam. Não, né? na majoritária ela tem que continuar. Tem que continuar. Na majoritária ela não vai mudar, e nem existe proposta para isso. O problema é na proporcional de vereador e deputado. Essa deve acabar. E aí, para concluir, nós precisamos de um candidato que tenha o voto aqui e que ele tenha voto do pedágio da TEB para lá, né, em direção ao sul, que ele tenha voto do Rancho do Pau em Pé em direção a oeste, para Olímpia, que ele tenha voto do Parque do Peão ao norte, em direção à Colômbia, que ele tenha voto da Ponte do Rio Pardo a leste, em direção a Guaíra, porque não adianta ter lá seus 20 mil votos em Barretos, como nós chamamos alguns candidatos, e ter 1000 votos fora. Eu coloquei na matéria aqui que o preferido tem acolhimento em Barretos e região. Exatamente isso. E aí se entender. Em Jaborandi, Se Jaborandi entender que em Barretos não principalmente. tem, Lelo, um candidato que tem essa possibilidade, que a gente pegue algum que seja da região e tenha Barretos como principal cidade. Por exemplo, sede da 13ª região. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Roberto Engler, que é de Franca, nos ajuda muito aqui em Barretos. A cidade que ele teve proporcionalmente mais votos não foi Franca, foi Guaíra. Olha. Ele teve mais de 50% dos votos lá de Guaíra. É muito voto. É muita coisa. Então ele vai ter lá como seu braço principal apoiador. Ele não é da cidade, mas ele precisa. Até porque são 645 municípios. Se a gente pegar que a capital elege lá uns 30 deputados, tira 94, a gente vai ter 64. Só 64 cidades vai ter deputado. Então nós vamos ter aí 550 cidades que não vão ter deputado. Então a gente precisa pensar nisso. Apoio sim um candidato de Barretos, independente do partido que ele seja. Apoio esse trabalho, desde que tenhamos aí um consenso de candidatura que as entidades possam apoiar, que tenha condição de ter voto fora da cidade de Barretos, que somente Barretos não tem voto suficiente para eleger. Tenho conversado muito com o Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro, que esteve aqui, inclusive, na minha convenção também. Mesmo o partido dele não ficando comigo, ele veio, que deu o apoio que ele sabe do trabalho, para que a gente faça também esse trabalho. Talvez, por exemplo, Barretos lance o estadual e Bebedouro um federal, e a gente junte, a gente quase dobra uma de votação. Vamos pegar a Olímpia também, a gente fazer isso. Então, nesse trabalho, contem comigo, independente do partido. Eu esqueço a sigla partidária e vou trabalhar por um candidato que seja viável. Você teria algum nome na sua assessoria? Do nosso próximo, assim, algumas pessoas ventilam, mas tem que ser estudado, tem que ter um consenso. Dos que você citou aí, por exemplo, o Ciro Pena. O Ciro Pena, ele inclusive é do PSDB, é um membro da nossa executiva. Ele tem um trabalho muito forte no setor rural e ele tem um trabalho no Estado. Ele tem um trabalho junto à FAESP. Eu ia falar desse nome do Ciro Pena, é o melhor candidato, na minha opinião. Uma excelente pessoa de moral, de moral, caráter, de respeito, de competência, serenidade, de tranquilidade, e existe essa possibilidade. É preciso fazer uma pesquisa agora. Ele tem um conhecimento regional, muito isso que é grande, importante. estadual. Né? Então, precisa ver se isso se transforma em voto, né, também nas outras cidades. Se tiver, vamos sentar e trabalhar com que seja ele. Vamos pegar um outro, seja de outro partido, sem problema, faremos a mesma coisa. Agora, muitos candidatos já foram testados aí e não tem 2.000 votos fora da cidade de Barretos, só ficam aí para ficar disputando a eleição e tentar pegar um quinhão na eleição de prefeito. E vamos agradecer apenas ao restante do pessoal, o Mário de Assis, ele parabenizando o Grupo Monteiro de Barros por trazer o prefeito Guilherme de Ávila, esclarecendo as perguntas. Que não foi fácil trazer. Que não foi fácil. O Mário Menezes Preciso vir mais vezes aqui, Luciano, porque realmente estão pedindo. Então, duas coisas que eu vou levar dessa de hoje na rádio: banheiro e a vinda mais vezes aqui. Como diz o Monteiro Neto, isso é bullying. A partir de segunda-feira eu quero ver se os banheiros vão estar abertos a semana toda, porque hoje, sábado e domingo, não tenha dúvida que vai estar aberto, mas eu quero ver a partir de segunda-feira. O Mário Menezes também, agradecendo sobre ainda sobre as depredações, parabéns pelo trabalho na educação. Abraço ao Guilherme Diamantini e Luciana Gomes. Obrigado, Mário. Isabela Moraes também, direito de resposta, Cláudio, direito de resposta no grupo.
Diego Meirelles também agradecendo. Flávio Duarte, parabéns. Cláudio Munari. Achar defeitos e problemas nas cidades qualquer um consegue. Quero ver os que criticam fazerem boas ações e propor boas ideias para soluções. Rafael Souza, Ana Paula Melo, Cláudio Santos de novo, Diego Meirelles, Febates Ana Paula, Rafael Souza, Cláudio Santos de novo e Bruna Alves. Muito obrigado a todos pela participação. E no próximo sábado nós estaremos aqui de novo. Mandem as suas mensagens. Agora, prefeito, em sua homenagem, já que você demorou tanto para vir, né, Luciano? Hoje eu estou tranquilo, estou muito alegre pela sua presença. Nós vamos, mas tem mais 8 minutos. Nós, pegamos aí com o Luizinho também o horário do plantão policial, que o que estão roubando de carro não é culpa do prefeito. Lá nas imediações do Hospital do Câncer, também precisa, né? Todo dia tem um roubo. Você falar te cortando, Léo, desculpa, me permite essa. Você fala, tudo é culpa do prefeito. Eu falei que se aparecer uma vaca voando e ela, vamos dizer, como dizia minha avó, obrar na cabeça de alguém, a culpa é do prefeito. Inclusive pelas próprias redes sociais, uma vez morreu uma vaca próximo do Hospital do Câncer de um raio. E a vaca começou a apodrecer e feder. E desceram o pau no prefeito, que onde já se viu que o prefeitinho de 3 pontinhos não toma providência, que a vaca tá lá, tá fedendo, tá insuportável. Então é tudo culpa do prefeito, entendeu? Uma vez na TV Barretos ligou uma pessoa perguntando, prefeito, como é que faz que quando venta as folhas entram para dentro de casa, da árvore? Né? Então assim, tampa o buraco do vento. Tem algumas coisas que são até pitorescas, são engraçadas, né? Algumas passagens que são engraçadas. Essa mesma vaca morreu perto da prefeitura e o padre, que estava brigado com o prefeito, ligou ao prefeito, o senhor tem que... Faz um dia que a vaca morreu aqui. Aí o prefeito falou, mas o senhor não é o responsável por cuidar das almas? Aí o prefeito respondeu, sou realmente, mas primeiro eu gosto de avisar os parentes. Então, esse não gostava do prefeito. Deixa eu fazer uma perguntinha para o prefeito aqui. Nós vamos até às 11h38. Esse negócio de conta-gotas para mandar projeto para criar secretarias não vai acontecer mais não. Só os dois e pronto, né? Não, Luiz, acabou. Não tem mais. Graças a Deus acabou isso aí. Acredito que haveria sim necessidade por políticas públicas para a gente poder trabalhar, mas as pessoas não entendem isso e acham que é um aumento de gasto e não vê o que a gente faz para troca, para cortar alguns gastos são supérfluos. E aí se fala, o cara tá se colocando para apadrinhado, né? Enquanto às vezes um secretário vai ganhar bruto 10 mil reais, que acham muito, realmente é um salário às vezes muito alto, né? Difícil de ganhar isso em Barretos, mas a gente tem dezenas e dezenas de servidores na prefeitura que ganham muito acima disso. Foram mais de 1.600 pagamentos somente acima de 15 mil reais nos últimos 4 anos para funcionários efetivos, sem a determinação do prefeito, que é por força de lei. Alguns casos onde a pessoa apenas recebe um papel, é a função dessa pessoa, que é o comissionado não ganha hora extra. O comissionado, se ele não ficar fora do horário, eu posso mandá-lo embora. E o efetivo, ele não tem a obrigação nenhuma de ficar. E são muitos funcionários que nós temos aí que recebem muito acima do mercado. Nós temos aí profissionais, às vezes um nutricionista que no mercado de trabalho vai ganhar o que hoje? 3 mil reais, 4 mil reais? Quanto está um salário de nutricionista bem pago hoje? 5 mil reais talvez? Ganhando aí 17, 18 mil reais na prefeitura. Então, essa é uma demagogia no nosso país que faz um país tenha dificuldade em pagar suas obrigações. E isso ninguém vê. E isso sem a vontade do prefeito. Que muitas vezes os funcionários não rendem, eles têm direito à falta, têm direito à abonada, têm direito a licenças, pode ir embora no horário se o prefeito precisar por qualquer coisa, ou a prefeitura precisar, ele não atende, enquanto que o comissionado que tem um salário muito menor deveria ficar, mas não tem. Barretos é a cidade da região que menos tem em números, agora não, porque Colina reduziu, mas em números era menor, perde para Colina agora, mas em proporção é a que menos tem cargos comissionados de toda a região. E outra coisa importante dizer, que na época do prefeito Weber Rezec, eram mais de 130 cargos. Mais de 130 cargos. Comissionados? Comissionados. No primeiro mandato do governo Emanuel, foram os mesmos. Foram os mesmos. E ele fez uma redução aí em 2009, que aí eu já era vereador, que ele reduziu para 90. Então, olha só, ele teve uma redução para 90, condensou algumas secretarias, fez algumas mudanças. E hoje nós temos aí 44. 44 ou 46, se eu não me engano, o número que agora. Então é isso. Então nós temos metade.
O Célio lá da Cachoeirinha, que você conhece, ele ligou a ele, convidando toda a bancada, toda a mesa, para a festa de São Sebastião, que vai acontecer no próximo sábado e no seguinte também, lá a partir das 6, 7 horas. Ontem, inclusive, estive com ele, está fazendo um trabalho assim, muito bom, toda a comissão. O Célio e a dona Sebastiana são ouvintes assíduos também desse programa, acabou de ligar aí. Então, no próximo sábado, hoje não, no próximo sábado e também no seguinte, ele espera todo mundo lá na festa São Sebastião, na Cachoeirinha. Ô, Lelo, eu não estou vendendo top term, mas eu quero falar de coisa boa. Então, posso falar de coisa boa? Então vamos falar de você. Hoje, a partir das 14 horas na Pracinha da Primavera, a gente tem um evento muito bacana. E eu queria aproveitar o seu prestígio, a sua audiência, para convidar todo mundo, Pracinha Nidovaldo Reis, né? Para quem poeta Nidoval Reis, mas para quem conhece a Pracinha da Primavera, a partir das 14 horas, vai ter troca de livro, leitura de livro, distribuição de livro, coisa que o Diamantino gosta. Tudo ao ar livre, cantiga de roda, teatro infantil, distribuição de pipoca. Vai ter carimbó lá também? Talvez, carimbó, quem sabe, porque vai ter cantiga de roda. Tudo isso, um grupo de pessoas se reuniu para fazer uma coisa chamada Bibliotecar, que é a biblioteca ao ar livre. A coordenadora é a Bruna Chiapetti, não por acaso esposa do vice-prefeito, Eu vi essa né, o matéria, Wagner Chiapetti. Gostei da matéria. Convidar todo mundo, porque é tudo de graça. Ninguém vai pagar nem a pipoca. É só entrar na fila, levar a criançada, levar a família, porque é um evento apoiado pela Prefeitura, mais um apoiado pela Prefeitura de Barretos, mas acima de tudo é um evento para incentivar as crianças a terem o hábito da leitura, que é uma coisa que a gente briga. Inclusive, muitas revistas em quadrinho, viu, Diamantino? Que foi aonde a gente aprendeu a gostar de ler. O Diamantino tem uma paixão absurda, né? Uma paixão quase que obsessão por revista em quadrinho. E foi onde eu gostei, também aprendi a gostar de ler, foi em revista em quadrinho. Então tá todo mundo convidado. E segunda-feira, prefeito, a gente abre o Semei Mãe Comerciária, que agora... em novo prédio, que é o prédio onde já foi a Escola SESI, que eu estudei 8 anos, inclusive. Tá lindo, quem quiser passar lá na 34 para ver como já tá bonito demais. E será também segunda-feira a Mãe Comerciária tá lá. A CMEI da Mãe Servidora também será junto. Por causa do tamanho, acomoda todos. Deixa eu falar mais leitura, não tem mais horário. Não, mas eu agradecer o pessoal aqui, você vai agradecer. Sabe que vem lembrar que quem pegar o livro, fala, eu vou lê-lo. Dá uma olhadinha. Às 10 horas, às 11h40, obrigado, prefeito, obrigado, Diamantino, obrigado a todos vocês da mesa, o Luiz Miziara, o Onofre Rezende, o Merenda, o Ismael, o Adriano, o Tininho Júnior, e você, Luciana, também, que veio embelezar a nossa mesa aqui, porque tem que ter a presença de uma mulher. Infelizmente, não dá para todo mundo despedir, porque agora vem o Domingues Neto com o para-choque do dia,